Você já teve a sensação de que algo mudou no seu relacionamento, mas não consegue explicar exatamente o quê? Como se o brilho tivesse desaparecido aos poucos, e de repente aquilo que antes parecia eterno agora parece vazio? Pois é, muitas vezes os sinais de que o amor já acabou estão ali, bem diante dos nossos olhos, mas nós insistimos em ignorá-los. Não porque somos ingênuos, mas porque o ser humano tem uma incrível capacidade de se apegar até o que já não faz sentido. E aqui entra algo que Carl Jung nos ajuda a entender de maneira profunda: a forma como projetamos, reprimimos e nos enganamos quando se trata de amor. É sobre isso que vamos conversar hoje. E eu já quero te fazer um convite. Se você está aqui e esse tema de relacionamentos, psicologia e autoconhecimento faz sentido para você, já se inscreve no canal agora mesmo, porque toda semana eu trago reflexões que podem mudar a maneira como você entende a si mesmo e os outros. Inclusive, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo, porque eu gosto de ver até onde essa comunidade está chegando. Mas vamos direto ao ponto. Por que é tão difícil perceber quando o amor acaba? E mais, por que mesmo quando percebemos, resistimos tanto a aceitar? Jung acreditava que o inconsciente nos guia de formas que muitas vezes não compreendemos. Quando nos apaixonamos, não vemos a outra pessoa como ela realmente é, mas como um espelho daquilo que falta em nós. Essa projeção cria uma força avassaladora no início, mas, com o tempo, ela se desgasta, porque a realidade sempre aparece. É nesse momento que os primeiros sinais surgem, silenciosos, quase imperceptíveis, mas insistentes. Pense comigo. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, não sei o que aconteceu, simplesmente não sinto mais nada? Isso não acontece de um dia para o outro. O amor não morre de repente. Ele vai se apagando como uma chama que não recebe mais oxigênio. O problema é que, na maioria das vezes, nós fingimos não ver a fumaça até que o fogo já se apagou por completo. E quais são esses sinais ocultos que mostram que o amor já acabou? Antes de listá-los, quero que você entenda uma coisa importante. Esses sinais não são fórmulas prontas. Cada relacionamento é único, mas existem padrões emocionais que se repetem, e é sobre eles que Jung nos ajuda a refletir. Então, conforme você ouvir cada um deles ao longo desse vídeo, observe se você se identifica. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, ou talvez esteja lembrando de algo que já passou. O primeiro grande sinal oculto é o silêncio emocional. Sabe quando duas pessoas estão no mesmo ambiente, mas não existe mais troca verdadeira? Elas até conversam sobre o dia a dia, sobre contas, sobre compromissos, mas não há mais profundidade. O riso compartilhado desaparece, as confidências se tornam raras e o que sobra é apenas convivência. Jung dizia que a alma precisa de conexão, e quando ela não encontra, cria um vazio interno que machuca. Esse vazio é o começo do fim. Outro sinal é quando o esforço para manter a relação passa a parecer um fardo. Claro, todo relacionamento exige cuidado, mas quando o amor está vivo, esse cuidado é natural, quase leve. Quando o amor acaba, cada gesto vira peso. Cada tentativa vira obrigação. Você sente que está carregando algo que não se sustenta mais. É nesse momento que muitas pessoas percebem que estão mais cansadas do que felizes. E aqui vem uma reflexão profunda de Jung. Muitas vezes, nós mantemos relações mortas não porque ainda existe amor, mas porque temos medo do vazio, o medo da solidão, o medo de nos encarar sem aquela pessoa ao lado. Isso é o que ele chamava de sombra, aquilo que evitamos olhar em nós mesmos. Assim, aceitamos migalhas emocionais porque a alternativa parece pior. Mas, deixa eu te perguntar, você realmente acredita que merece viver em um relacionamento onde não existe mais vida, só obrigação? Se essa pergunta te incomoda, talvez seja porque você já esteja percebendo algum desses sinais. E tudo bem. O incômodo é o primeiro passo para a transformação. Agora, antes de continuar, eu quero reforçar uma coisa. Se esse conteúdo já está fazendo sentido para você,
clica no botão de curtir aqui embaixo, porque isso mostra para o YouTube que esse vídeo é importante e ajuda a mensagem a chegar a mais pessoas que também precisam ouvir isso. Inclusive, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo, porque eu gosto de ver até onde essa comunidade está chegando. Mas vamos direto ao ponto. Porque Jung também dizia que o amor verdadeiro não é a fusão de duas pessoas, mas a união de dois seres inteiros. Quando esse equilíbrio se perde, quando um se torna apenas suporte do outro, sem reciprocidade, o vínculo começa a se esvaziar. É como se a relação perdesse sua energia vital. Você sente que está junto, mas ao mesmo tempo sozinho. Outro ponto muito forte é a ausência de admiração. No começo, é comum enxergar no outro aquilo que nos encanta, aquilo que parece mágico. Mas quando o amor acaba, essa admiração se transforma em indiferença ou até em irritação constante. Pequenas coisas que antes eram vistas como características únicas passam a ser motivos de crítica. E aí, um ciclo começa. Menos admiração gera menos carinho, que gera mais distância. É como uma espiral descendente, difícil de frear. O mais curioso é que muitas vezes continuamos nesses relacionamentos porque acreditamos que é normal perder a intensidade. E, de fato, a paixão inicial não dura para sempre, mas o amor verdadeiro se transforma em algo mais profundo, mais estável. Quando nem essa profundidade existe, quando sobra apenas convivência mecânica, é sinal de que a chama já se apagou. Para o Jung, esses sinais não são apenas alertas sobre o outro, mas sobre nós mesmos. Cada relação que se desfaz é um convite para olhar para dentro e perguntar: o que eu estava buscando nesse amor? O que eu projetava nessa pessoa que, no fundo, era uma parte de mim que eu não reconhecia? A resposta para essas perguntas pode doer, mas também pode libertar. E esse é só o começo. Nos próximos blocos, nós vamos mergulhar em outros sinais ainda mais profundos que mostram quando o amor já acabou e o que isso significa para o nosso processo de crescimento pessoal. Então fica comigo até o fim, porque eu tenho certeza de que algumas reflexões vão abrir os seus olhos de um jeito que talvez você nunca tenha pensado. Entre amar e se acostumar. Às vezes confundimos o peso do hábito com a força do amor. Ficamos em relacionamentos não porque sentimos vida, mas porque já não sabemos imaginar a rotina de outra forma. E é exatamente aqui que Carl Jung nos ajuda a refletir. Quantas vezes permanecemos em algo morto porque temos medo do vazio que o fim pode trazer? O ser humano é um ser de padrões. A mente gosta de previsibilidade, de repetição, porque isso transmite segurança. Estar com alguém durante muito tempo cria raízes no nosso inconsciente. O simples fato de saber que a pessoa vai estar lá quando acordamos, quando chegamos em casa, já se torna parte da nossa identidade. Quando pensamos em terminar, sentimos como se fôssemos perder um pedaço de nós. Não porque o amor ainda está vivo, mas porque o costume se infiltrou tão fundo que confunde a percepção. E esse é um dos sinais ocultos de que o amor já acabou. Quando você percebe que está ali apenas pela rotina, pelo conforto superficial que o hábito traz e não mais pela conexão genuína. O problema é que muitas pessoas confundem esse conforto com estabilidade. Elas dizem: nós estamos bem, não brigamos, seguimos a vida. Mas, no fundo, existe um silêncio doloroso, um distanciamento emocional que se intensifica a cada dia. Jung afirmava que quando vivemos no piloto automático, negamos partes importantes da nossa psique. Isso acontece também nos relacionamentos. Permanecemos em vínculos que não fazem mais sentido porque não temos coragem de encarar as sombras. O medo da solidão, o medo de não sermos amados de novo, ou até a sensação de fracasso. A sociedade cobra que relacionamentos durem, como se o tempo fosse o único critério de sucesso. Mas será que é? De que adianta estar junto por décadas se internamente já não existe mais amor? Pense em quantas pessoas você conhece que vivem casamentos ou namoros longos, mas quando você olha de fora, percebe que já não há brilho. É só convivência. É só rotina. E muitas dessas pessoas até sabem, no fundo, que o amor acabou, mas preferem acreditar que o costume é prova de lealdade.
Isso é forte porque mostra como nossa mente cria defesas para evitar a dor. Mas como Jung dizia, não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Em outras palavras, precisamos encarar o que dói para encontrar a verdade. Outro sinal oculto de que o amor acabou é a falta de desejo de compartilhar a vida. Quando amamos, mesmo nas coisas mais simples, existe uma vontade de dividir. A piada engraçada, a música que tocou no rádio, a conquista no trabalho, até o medo que sentimos antes de dormir. Quando o amor se esvazia, esse desejo desaparece. Você até conta o que aconteceu no seu dia, mas sem entusiasmo, sem brilho. E o outro ouve da mesma forma, de maneira protocolar, sem interesse genuíno. Esse distanciamento emocional pode parecer pequeno no começo, mas com o tempo ele cria um abismo. Até que um dia você percebe que divide a casa, mas não a vida. E isso dói. Dói porque lá no início existiu uma chama, existiu uma vontade de ser visto e de ver o outro. Mas quando isso morre, sobra apenas uma relação funcional, quase como uma sociedade de convivência. E a pergunta é, será que isso é suficiente para chamar de amor? Carl Jung também falava muito sobre o perigo da repressão. Quando deixamos de falar sobre o que sentimos, quando engolimos frustrações, quando fingimos que está tudo bem, essas emoções não desaparecem. Elas se acumulam no inconsciente e, mais cedo ou mais tarde, explodem em forma de ressentimento, frieza ou até desprezo. É nesse ponto que muitas relações se transformam em prisões invisíveis. Ninguém fala nada, mas o clima diz tudo. E por que aceitamos isso? Porque acreditamos que é melhor o conhecido do que o incerto. É melhor o peso do costume do que o salto para o desconhecido. Mas Jung dizia que todo processo de individuação, ou seja, de nos tornarmos quem realmente somos, exige atravessar o medo. Se não encararmos, ficamos presos a algo que já morreu, sem coragem de viver o novo. Agora deixa eu te fazer um convite rápido. Se até aqui você já percebeu que esse tema toca em algo profundo dentro de você, se inscreve no canal agora mesmo. Esse espaço é para a gente refletir juntos, com honestidade, sem máscaras. E me conta nos comentários, você já viveu um relacionamento onde ficou apenas pelo costume? Eu vou gostar de saber sua experiência porque isso enriquece ainda mais essa conversa. Voltando ao ponto. Um dos maiores sinais de que o amor acabou é quando a gente sente mais alívio ao imaginar a distância do que ao imaginar a presença. Pode reparar, quando o simples pensamento de ficar sozinho parece mais leve do que a ideia de continuar junto, é porque o vínculo emocional já se desfez. Isso é doloroso admitir, mas extremamente revelador, porque o amor, mesmo nos momentos difíceis, ainda traz um certo desejo de estar junto. Quando esse desejo morre, o que sobra é apenas apego. Outro detalhe importante é a ausência de planos. O amor olha para frente. Mesmo sem saber exatamente o futuro, ele projeta sonhos, pequenas metas, desejos compartilhados. Mas quando o amor acaba, o olhar se limita ao presente prático. Quem paga a conta? Quem busca o filho na escola? Quem resolve o problema da casa? Não há mais planejamento afetivo, só gestão de convivência. É como se o coração tivesse saído da equação, sobrando apenas logística. E isso é perigoso, porque, como Jung dizia, onde o amor não reina, não há sentido. E sem sentido, qualquer relação se torna um fardo. A vida passa e você percebe que ficou preso em uma história que não te alimenta mais. É por isso que os sinais ocultos são tão importantes. Eles não são um convite para abandonar alguém de imediato, mas um chamado para olhar com coragem o que está acontecendo, porque negar só prolonga o sofrimento. O costume pode parecer confortável, mas ele também pode ser uma prisão silenciosa. E essa prisão rouba não só a alegria do relacionamento, mas também a sua própria energia vital. Você deixa de se expandir, de crescer, de viver plenamente. E se tem uma coisa que Jung nos ensina, é que a vida pede movimento, transformação. Quando resistimos a isso, o preço é a estagnação da alma. Se existe um sinal oculto, mas extremamente poderoso de que o amor já acabou, ele está no silêncio.
E não estou falando daquele silêncio confortável que acontece quando duas pessoas podem ficar juntas sem precisar falar nada e ainda assim sentem a presença do outro de maneira plena. Esse é um silêncio bonito, carregado de intimidade, mas o silêncio de que falo aqui é diferente. É aquele silêncio pesado, sufocante, que grita ausência mesmo quando os corpos estão próximos. Carl Jung dizia que aquilo que não se manifesta em palavras se expressa de outras formas, seja no corpo, nos sonhos ou nos gestos. No relacionamento, quando a comunicação morre, o amor começa a dar sinais de que já não pulsa como antes. Você percebe que as conversas, que um dia foram cheias de curiosidade e entusiasmo, agora se transformaram em trocas automáticas. Como foi seu dia? Foi normal. Tá tudo bem? Tá sim. E fica nisso. Nenhuma profundidade, nenhuma vontade de partilhar o que se sente de verdade. Esse silêncio é traiçoeiro porque ele se instala aos poucos. No início, talvez você nem perceba. Um dia deixa de compartilhar um detalhe, no outro já não sente vontade de contar sobre um sonho, e de repente, quando olha para trás, percebe que já faz semanas ou até meses que não tem uma conversa sincera com a pessoa que dorme ao seu lado. E é nesse ponto que a ausência de diálogo se transforma em sintoma de algo maior, a morte emocional do vínculo. Mas por que paramos de falar? Muitas vezes porque sentimos que não vale mais a pena. O outro já não escuta com interesse ou, pior, já não se importa. Jung falava muito sobre a necessidade de sermos vistos e reconhecidos. O ser humano tem uma sede profunda de validação. Quando estamos em um relacionamento, esperamos que o outro nos enxergue, não só com os olhos, mas com o coração. Quando isso desaparece, a fala perde o sentido. Para que falar se não há quem ouça de verdade? Esse silêncio doloroso é como uma rachadura que cresce devagar. Primeiro, ele rouba a intimidade. Depois, rouba o desejo. E, por fim, rouba a esperança. É um dos sinais mais ocultos porque nem sempre se mostra em brigas ou discussões. Muitas vezes, o relacionamento até parece calmo do lado de fora, sem conflitos aparentes. Mas dentro existe um vazio. E esse vazio é devastador porque nos faz sentir sozinhos, mesmo acompanhados. Aqui cabe uma reflexão importante. Será que o silêncio que você vive é o da paz ou da ausência? Pergunte-se. Quando fico em silêncio com essa pessoa, me sinto acolhido ou me sinto invisível? A resposta pode ser dolorosa, mas ela é reveladora. Jung dizia que a alma sempre dá sinais, e muitas vezes o desconforto é o primeiro deles. Se você se sente constantemente não visto, não ouvido, isso é um chamado para encarar a realidade. Outro aspecto desse silêncio é que ele costuma vir acompanhado de uma perda de curiosidade. Quando amamos, queremos saber sobre o outro. O que ele pensa, o que sente, como enxerga o mundo. Mas quando o amor morre, essa curiosidade desaparece. Já não há perguntas, já não há vontade de explorar a mente e o coração do outro. O que resta é apenas convivência superficial, quase como colegas de quarto. Essa falta de interesse é um sinal oculto que poucos têm coragem de admitir, mas que revela muito sobre o estado real da relação. E ainda outro ponto, o silêncio do corpo. O toque diminui, o carinho desaparece, o abraço se torna raro. Jung lembrava que o corpo também é uma forma de linguagem do inconsciente. Quando os gestos de afeto cessam, isso comunica muito mais do que as palavras poderiam dizer. O corpo se retrai quando a aula já não encontra sentido em se abrir. O distanciamento físico, portanto, é um reflexo direto do distanciamento emocional. Agora, deixa eu aproveitar esse momento para fazer um convite. Se esse conteúdo já trouxe clareza para você, se de alguma forma ele está ajudando a enxergar sinais que antes você ignorava, clique em inscrever no canal agora mesmo. Assim você não perde os próximos vídeos e juntos vamos aprofundar cada vez mais essas reflexões. E aproveita para deixar nos comentários. Você já viveu esse silêncio que fala mais do que palavras? Quero saber sua experiência, porque isso pode ajudar outras pessoas também. Voltando ao ponto central, o silêncio no relacionamento também gera um efeito psicológico devastador. Ele nos faz duvidar de nós mesmos. Quando não somos ouvidos, começamos a nos questionar. Será que o problema sou eu? Será que estou exagerando?
Será que não sou interessante o bastante? Esse autoquestionamento mina a autoestima e alimenta um ciclo de insegurança. E quando percebemos, já estamos presos em uma relação que, além de não nos nutrir, ainda nos consome. Jung dizia que a psique precisa de troca, precisa de diálogo para crescer. O inconsciente se manifesta quando encontra espaço para ser expresso. Quando isso não acontece, criamos máscaras, sufocamos emoções e construímos um falso eu só para manter a aparência da relação. Mas o preço disso é alto. Viver uma vida que não é verdadeira. E viver sem verdade, para Jung, é viver em desconexão com a própria alma. Esse é o grande alerta. Quando o silêncio já tomou o lugar da intimidade, quando as palavras já não circulam, quando o corpo já não busca o outro, é sinal de que o amor pode ter chegado ao fim. E ignorar isso só prolonga a dor. Porque, no fundo, a gente sabe. Sempre sabe. O coração percebe muito antes da mente racional. A questão é, estamos prontos para encarar? Se existe um combustível essencial em qualquer relacionamento, é o desejo. Não apenas o desejo físico, mas o desejo de estar perto, de compartilhar momentos, de ver o outro sorrir. Quando o amor está vivo, mesmo nas fases mais difíceis, ainda existe essa faísca que nos impulsiona em direção ao outro. Mas um dos sinais ocultos de que o amor já acabou é justamente quando essa faísca se apaga, e com ela, a admiração também desaparece. Carl Jung dizia que toda energia psíquica busca movimento. O desejo é, na prática, a expressão dessa energia no campo afetivo. Quando queremos o outro, é porque sentimos que existe vida nessa conexão. Mas quando o desejo morre, a relação começa a se transformar em uma convivência sem calor, sem intensidade, sem aquele ímpeto natural que caracteriza um vínculo verdadeiro. É como se a relação entrasse em modo de hibernação. Ainda existe, mas sem vitalidade. E aqui é importante diferenciar fases naturais de esfriamento do verdadeiro fim do desejo. Todo relacionamento passa por altos e baixos. Existem períodos de menos intensidade, marcados pelo cansaço, pelas pressões da vida ou por questões externas. Isso é normal. Mas, quando a ausência de desejo se torna crônica, quando já não há mais vontade de tocar, de beijar, de se aproximar, isso pode ser um sinal de que algo mais profundo morreu. Jung falava muito sobre a projeção. No início de uma relação, projetamos no outro nossos ideais, nossas expectativas, nossa imagem inconsciente do que seria o par perfeito. Por isso, no começo, a admiração é quase automática. Enxergamos no outro qualidades que muitas vezes são reflexo do que carregamos dentro de nós. Com o tempo, essas projeções caem, e é aí que o verdadeiro amor começa. Ou não. Porque se após a queda das projeções não resta admiração genuína, o relacionamento começa a perder o sentido. A admiração é um dos pilares do amor. Ela vai além da atração física. É olhar para o outro e respeitar quem ele é, sentir orgulho de suas qualidades, inspirar-se em sua forma de viver. Quando essa admiração morre, o vínculo enfraquece, e isso acontece de forma silenciosa. Você percebe que já não sente mais orgulho das conquistas do outro, que já não vibra com suas histórias, que já não sente interesse em suas opiniões. Aos poucos, a relação vai se esvaziando. Outro sinal oculto é quando o desejo pelo outro é substituído apenas por desejo de liberdade. Você já não sente vontade de estar junto, mas sente alívio quando pensa na distância. Esse é um sinal forte de que o amor pode ter acabado. Porque o amor verdadeiro, mesmo com suas dificuldades, ainda gera vontade de compartilhar. Quando o outro se torna apenas um peso, é porque a energia que unia o casal já não circula. E não podemos ignorar o impacto que isso tem no corpo. O desejo é físico, sim, mas também é psíquico. Quando não sentimos vontade de nos aproximar, isso não é apenas uma questão de rotina, é um reflexo da alma. O corpo fala o que o coração já sabe. O afastamento físico, a falta de intimidade, a ausência de gestos carinhosos, tudo isso comunica que algo profundo mudou. E muitas vezes esse silêncio do corpo é mais revelador do que 1000 palavras. Agora deixa eu te convidar para algo. Se até aqui esse conteúdo já trouxe reflexões importantes para você, se inscreva no canal agora mesmo. Aqui sempre buscamos trazer um olhar profundo, inspirado em Jung, mas conectado com a vida real, com as dores e dilemas que todos enfrentamos. E me conta nos comentários,
Você já sentiu a perda do desejo ou da admiração em algum relacionamento? Como foi lidar com isso? Sua história pode iluminar a de muitas outras pessoas. Voltando à reflexão, quando a admiração se perde, também se perde o espelho. Jung dizia que o outro, no relacionamento, funciona como um reflexo do nosso inconsciente. O amor nos ajuda a nos conhecer melhor porque nos deparamos com partes de nós mesmos refletidas no outro. Mas quando já não admiramos, deixamos de enxergar esse reflexo. O outro passa a ser apenas uma presença incômoda e não mais uma ponte para o autoconhecimento. Isso cria um efeito psicológico forte. Começamos a buscar fora aquilo que já não encontramos dentro da relação. Pode ser em outras pessoas, em novos projetos, em paixões platônicas, em fantasias. O inconsciente não suporta o vazio, então ele sempre procura preencher o espaço. Quando o amor morre e o desejo desaparece, a psique busca alternativas. Esse é mais um sinal de que o vínculo principal já se desfez, mesmo que a convivência ainda exista. Outro ponto importante é que a ausência de admiração também mina o respeito. Quando você já não vê no outro qualidades que inspiram, é comum que comece a criticá-lo em excesso, a desvalorizá-lo, a enxergar apenas defeitos. E nesse processo, a relação se envenena. O respeito, que é fundamental para qualquer parceria, se perde. Sem respeito, não há amor que sobreviva. O que sobra é apenas ressentimento. E é curioso como muitas vezes continuamos insistindo mesmo quando o desejo e a admiração já se foram. Fazemos isso por medo, por dependência, por convenções sociais. Mas, no fundo, sabemos. Jung dizia que a alma não mente. Ela sempre encontra um jeito de nos mostrar a verdade. O problema é que muitas vezes preferimos ignorar. Preferimos viver na ilusão de que tudo está bem, a enfrentar a realidade de que o amor acabou. Reconhecer esse sinal oculto pode ser doloroso, mas também libertador. Porque admitir que já não há desejo ou admiração não significa que o relacionamento foi em vão. No contrário, cada vínculo nos ensina algo, cada história nos molda, cada amor que chega e parte nos transforma. O importante é não se prender a algo que já não traz vida, porque, como Jung lembrava, a psique precisa de movimento. O estagnado sempre cobra um preço alto. O fim do desejo e da admiração, portanto, é mais do que um detalhe. É o chamado para olhar para dentro. É um convite para perguntar: ainda existe amor aqui ou só costume? Ainda há vontade de admirar e ser admirado? Ou estamos apenas resistindo ao inevitável? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas são fundamentais. Porque o amor, para ser verdadeiro, precisa ser vivo. E se ele já morreu, talvez seja a hora de ter coragem para recomeçar. Um dos sinais mais sutis, mas ao mesmo tempo mais dolorosos, de que o amor acabou, é quando a presença do outro já não traz alegria. Parece simples, mas é profundo. Quando amamos, mesmo nos momentos difíceis, existe um certo alívio em estar junto. O abraço do outro conforta, a voz do outro acalma, a companhia do outro aquece. Mas, quando o amor se vai, o que antes era aconchego se transforma em peso. A presença já não alimenta, já não inspira, já não conforta. Pelo contrário, ela desgasta, incomoda, sufoca. Carl Jung dizia que a psique é movida por símbolos e que os sentimentos são sinais poderosos do inconsciente. Quando estar perto de alguém que um dia foi fonte de afeto passa a gerar mais incômodo do que alegria, isso é o inconsciente gritando que algo mudou. Não é um detalhe, não é frescura, não é fase ruim. É o coração dizendo, de forma silenciosa, que o vínculo afetivo já se dissolveu. E esse processo muitas vezes acontece de forma gradual. No início, você até sente falta do outro, mas não como antes. Depois, começa a notar que prefere estar sozinho a dividir o tempo. E quando percebe, já sente alívio quando o outro não está por perto. Esse alívio é um dos sinais mais ocultos e reveladores de que o amor acabou. Porque o amor, mesmo em meio às crises, ainda gera vontade de proximidade. Quando essa vontade se transforma em fuga, é porque a chama já se apagou. É importante diferenciar aqui. Todos precisamos de momentos de solitude, e isso é saudável. Ter vontade de estar sozinho não significa, por si só, que o amor morreu. Mas quando a presença do outro constantemente pesa, quando a rotina de estar junto já não traz nenhuma centelha de alegria, isso é sintoma de algo mais profundo.
É como se a relação tivesse perdido sua capacidade de nutrir, restando apenas a convivência vazia. Jung afirmava que o inconsciente sempre busca equilíbrio. Quando um relacionamento não nos nutre mais, a psique começa a enviar sinais: desânimo, cansaço constante, sensação de sufoco. Esses sintomas não são apenas psicológicos, eles também podem se manifestar no corpo. Quantas pessoas ficam fisicamente exaustas na presença de um parceiro, mas não entendem que isso é reflexo de um desgaste emocional? O corpo fala, o que a mente tenta negar. Esse esvaziamento da alegria pode ser visto em pequenos detalhes. O sorriso que não surge mais ao ver o outro chegar, a falta de vontade de compartilhar notícias boas, o esforço em evitar programas juntos, a preferência por estar com amigos, colegas de trabalho ou até sozinho em vez de dividir tempo com quem deveria ser sua base. Quando isso se torna recorrente, é porque o amor já deu lugar a outra coisa. Talvez apenas ao hábito ou até mesmo ao ressentimento. E existe outro ponto. A ausência de alegria também se manifesta na irritação constante. Pequenas coisas que antes eram toleradas passam a incomodar demais. O jeito de falar, os hábitos cotidianos, até a respiração do outro se tornam um gatilho para a impaciência. Isso não significa que o outro mudou de repente. Significa que sua percepção mudou, porque a energia do amor já não sustenta mais o vínculo. Jung dizia que tudo aquilo a que resistimos persiste, e quando resistimos a encarar o fim, a vida nos mostra sinais cada vez mais fortes, inclusive nesse incômodo constante. Agora, deixa eu te pedir algo. Se esse conteúdo está ajudando você a enxergar a si mesmo e suas relações com mais clareza, se inscreva no canal agora mesmo. É um gesto simples, mas que nos ajuda muito a continuar trazendo reflexões como essa. E aproveita para deixar nos comentários, você já sentiu alívio em estar longe de alguém que dizia amar? Quero saber sua experiência, porque sua partilha pode fazer diferença para outras pessoas. Voltando à reflexão, quando a presença já não traz alegria, muitas vezes tentamos compensar. Organizamos viagens, criamos planos, inventamos desculpas para reacender algo que já morreu. E por alguns dias até parece que funciona. Mas logo depois, a sensação de vazio retorna. Isso acontece porque não se trata de falta de esforço ou de programas diferentes. Trata-se da ausência de amor. O que foi perdido não pode ser recuperado apenas com distrações. É como tentar encher um copo furado. Sempre que você colocar, vai vazar. Outro sinal relacionado é quando o riso desaparece. O humor é um termômetro poderoso em qualquer relação. Casais que ainda riem juntos, que ainda encontram leveza na convivência, normalmente mantêm viva a chama do vínculo. Mas quando o riso some, quando tudo se torna sério, pesado, burocrático, é porque a alegria já não faz parte da equação. E sem alegria, o relacionamento se transforma em obrigação. E aqui entra uma questão ainda mais profunda. Quando o amor acaba, a energia vital que a relação gerava dentro de nós também desaparece. Isso afeta não só a vida a dois, mas a vida como um todo. Pessoas em relações mortas frequentemente relatam sentir menos entusiasmo em outras áreas, no trabalho, nos hobbies, até na forma de se relacionar com amigos. Porque a relação, em vez de nutrir, passa a drenar. E viver drenado é um dos sinais mais claros de que algo precisa ser revisto. Jung dizia que todo sintoma é uma mensagem da alma. A ausência de alegria é um desses sintomas. Ela nos obriga a olhar para dentro e perguntar: o que me prende aqui? Por que insisto em algo que já não me traz vida? Essas perguntas não são fáceis, mas são necessárias. Porque viver sem alegria, no fundo, é viver desconectado da própria essência. E nenhuma relação vale o preço de perder a si mesmo. O mais doloroso é perceber que muitas vezes continuamos insistindo porque acreditamos que amor é isso mesmo, com o tempo muda. Sim, o amor muda, amadurece, ganha novas formas, mas ele nunca deve perder a capacidade de gerar alegria. Mesmo depois de anos, ainda deveria existir prazer na presença, mesmo que simples. Se esse prazer se foi, é porque o amor, na sua essência, já não está mais ali. Reconhecer esse sinal oculto exige coragem. Coragem para admitir que a companhia do outro já não é fonte de vida. Coragem para aceitar que talvez seja a hora de seguir em frente. E coragem, sobretudo, para escolher não viver apenas pela metade.
Jung lembrava que a individuação, o processo de nos tornarmos quem realmente somos, passa por decisões difíceis, e uma delas é saber quando um ciclo terminou. Se existe um alicerce invisível que sustenta qualquer relacionamento, esse alicerce é a admiração. Mais do que paixão, mais do que atração física, mais do que rotina compartilhada, é a admiração que mantém duas pessoas conectadas em profundidade. Admirar alguém significa enxergar nele ou nela algo que inspira, que desperta respeito, que dá orgulho de estar junto. Quando a admiração desaparece, o amor também começa a se dissolver. E esse é um dos sinais ocultos mais poderosos de que a relação chegou ao fim. Carl Jung dizia que nos relacionamos com projeções da nossa psique. Muitas vezes não vemos o outro como ele realmente é, mas como aquilo que projetamos nele. No começo de uma relação, projetamos nossas idealizações, nossas esperanças, nossos sonhos. Por isso a admiração costuma ser intensa. Vemos no outro aquilo que gostaríamos de ver em nós mesmos. Com o tempo, essas projeções começam a se desfazer. E aí surge a realidade, nua e crua. Se ainda existe admiração, o relacionamento se fortalece. Mas se ela desaparece, tudo se fragiliza. Quando você já não sente orgulho da pessoa ao seu lado, quando já não consegue olhar e pensar, essa é a pessoa com quem quero caminhar, esse é um alerta profundo. Porque sem admiração, o vínculo vira apenas convivência. A paixão pode até resistir por um tempo, mas sem respeito e inspiração, ela se desgasta rápido. E quando percebemos que não conseguimos mais olhar para o outro com brilho nos olhos, estamos diante de um sinal silencioso de que o amor se foi. Esse desaparecimento da admiração pode acontecer de muitas formas. Às vezes porque o outro deixou de viver de acordo com seus próprios valores. Outras vezes porque a relação mostrou aspectos que estavam escondidos no início. Pode acontecer também porque nós mesmos mudamos, crescemos, amadurecemos e já não reconhecemos no outro aquilo que nos inspirava antes. O fato é, quando não há mais admiração, dificilmente o amor sobrevive. Jung nos lembra que aquilo que mais nos incomoda nos outros é muitas vezes um reflexo de algo dentro de nós. Isso significa que a perda da admiração pode estar ligada não só ao que o outro faz ou deixa de fazer, mas também ao nosso próprio processo interno. No entanto, o efeito é o mesmo. A relação perde brilho, perde força, perde energia vital. E isso não deve ser ignorado. Sabe quando você evita apresentar a pessoa para os amigos porque sente vergonha de alguma atitude? Ou quando percebe que já não fala com entusiasmo dela para a família? Esses são pequenos sinais de que a admiração se foi. E sem admiração, até o carinho começa a parecer obrigação. Você cuida, você permanece, mas não porque sente vontade, e sim porque sente dever. E nenhuma relação floresce no terreno da obrigação. Deixar de admirar alguém não significa odiá-lo. Muitas vezes ainda existe afeto, ainda existe respeito básico, ainda existe uma história construída. Mas o amor verdadeiro pede algo a mais, pede essa chama silenciosa da admiração, esse orgulho de estar ao lado de alguém que você enxerga como parte viva da sua jornada. Sem isso, a relação se torna morna, repetitiva, desconectada. Nesse ponto, quero te convidar mais uma vez a participar ativamente do nosso espaço aqui no canal. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixe nos comentários. Você acredita que a admiração é mais importante do que a paixão em um relacionamento? Quero muito saber sua visão, porque esse debate enriquece nossa reflexão coletiva. E claro, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Agora, voltando à nossa análise, a ausência de admiração também se revela na forma como lidamos com os erros do outro. Quando admiramos alguém, conseguimos relevar falhas, conseguimos compreender fragilidades, conseguimos ver além do defeito. Mas quando a admiração some, cada falha se torna um peso insuportável. Pequenas atitudes viram enormes abismos. E nesse momento a relação se torna um campo de críticas constantes, onde nada nunca está bom. Esse excesso de críticas não é apenas fruto de incompatibilidade, mas sinal de que o vínculo emocional já está rompido. Jung dizia que amar é, de certa forma, um processo de individuação compartilhada. Crescemos junto com o outro, espelhamos nele nossos potenciais,
caminhamos lado a lado em direção a uma versão mais inteira de nós mesmos. Se o outro deixa de ser inspiração, essa caminhada se perde. E aí, em vez de crescermos juntos, começamos a nos limitar mutuamente. É nesse ponto que a ausência de admiração não apenas sinaliza o fim do amor, mas também o fim do crescimento conjunto. Outro aspecto que merece atenção é quando a ausência de admiração dá lugar ao desprezo. Essa é talvez a forma mais visível do desamor. Quando pequenas atitudes geram sarcasmo, ironia, quando já não existe respeito básico na fala e nas ações, o relacionamento está em ruínas. O desprezo é como veneno, corrói lentamente qualquer resquício de afeto. E segundo estudiosos das relações, ele é o principal preditor do fim de um casal. Se chegou nesse nível, dificilmente existe retorno. Mas antes do desprezo, existe esse estágio sutil da falta de admiração. É um estado em que o coração já não vibra pelo outro, mas ainda não sente ódio. E é justamente nesse espaço que muitas pessoas se enganam, acreditando que ainda amam, quando na verdade apenas se acostumaram. Mas amar não é se acostumar. Amar é sentir que o outro de alguma forma te inspira a ser melhor, te motiva a viver de forma mais plena. Sem isso, o que resta é a convivência burocrática. É doloroso admitir que não admiramos mais quem está ao nosso lado. Isso desperta culpa, vergonha, medo de julgamento. Mas Jung dizia que a verdade sempre encontra um caminho, mesmo que tentemos escondê-la. E a verdade é que, sem admiração, não existe amor verdadeiro. Existe apenas lembrança do que um dia foi amor. Por isso, reconhecer esse sinal é tão importante. Porque ao enxergar a ausência de admiração, temos a chance de decidir: insistir em algo que já não tem vida ou abrir espaço para novas possibilidades de crescimento. Não se trata de descartar pessoas, mas de honrar o próprio processo interno. Amar também significa ter coragem de se despedir quando é hora. Quando o amor começa a se desgastar, as mudanças não acontecem de forma abrupta. São quase imperceptíveis no início, mas tornam-se cada vez mais evidentes com o passar do tempo. Jung nos ensina que a psique humana é complexa e muitas vezes reage de forma silenciosa, sem palavras ou explicações, quando sentimentos profundos mudam. Um dos sinais mais claros de que o amor já começou a se afastar é o distanciamento emocional. No começo, ele se manifesta em pequenas atitudes, olhares que não se encontram mais, conversas que se tornam monossilábicas ou gestos que antes eram naturais e agora parecem forçados. A intimidade que antes existia deixa de ser espontânea. O silêncio que antes confortava passa a gerar desconforto. É um afastamento gradual, quase imperceptível, mas que Jung interpreta como o coração começando a se proteger de algo que já não sente da mesma forma. É nesse momento que muitos se perguntam: será que algo mudou ou estou apenas imaginando? É importante compreender que o afeto se manifesta na consistência das atitudes. Quando a pessoa que você ama deixa de investir tempo e atenção de forma genuína, quando suas ações deixam de refletir cuidado e proximidade, esse é um alerta de que o vínculo está se transformando. Jung nos lembra que amor verdadeiro não depende apenas de palavras bonitas, mas de presença, ação e compromisso emocional. O distanciamento emocional não é sempre dramático. Raramente vem acompanhado de discussões ou explosões de raiva. Ele é silencioso, quase invisível. A pessoa que amamos continua ao nosso lado fisicamente, mas internamente seu coração já começou a se desconectar. Aqui entra o primeiro sinal oculto que Jung destaca, quando a presença deixa de ser fonte de conforto e se torna neutra ou até pesada. Perceber isso exige atenção aos detalhes, a forma como pequenas interações diárias mudam. Além disso, outro aspecto do distanciamento é a falta de interesse pelos seus assuntos, sentimentos e experiências. O amor verdadeiro se manifesta em empatia. Você se importa com o que o outro sente, deseja, teme. Quando o vínculo enfraquece, essa empatia desaparece gradualmente. Pequenas perguntas deixam de ser feitas, curiosidade sobre sua vida diminui, e o parceiro se mostra indiferente diante de eventos que antes seriam motivo de partilha e envolvimento. O Jung também nos alerta para o padrão de comunicação. Aquele diálogo que antes fluía naturalmente se torna difícil, truncado, quase mecânico. Conversas profundas dão lugar a respostas curtas, pouco engajadas, que sinalizam desinteresse.
Esse é outro indício de que o amor está mudando. Não é necessário que haja um grande conflito ou uma discussão aberta. A ausência de conexão emocional já é suficiente para perceber a transformação. É essencial, nesse ponto, não confundir afastamento temporário com desinteresse real. Todos passam por fases de cansaço, estresse ou problemas externos. O que diferencia o fim do amor do momento passageiro é a constância do padrão. Quando a frieza, a indiferença ou a ausência de investimento emocional se repetem, mesmo em pequenos gestos diários, Jung interpreta como uma desconexão profunda do coração. Para lidar com esse sinal, a reflexão e a observação são fundamentais. Jung enfatiza que a consciência do que está acontecendo na relação permite tomar decisões mais sábias, evitando o sofrimento desnecessário. Ignorar o distanciamento emocional, fingir que tudo está normal ou tentar forçar a reconexão sem perceber a realidade, geralmente prolonga a dor e dificulta o processo de aceitação. Aqui é um bom momento para inserir nosso primeiro CTA do meio do vídeo. Se você está assistindo até aqui, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Queremos saber de você e continuar essa reflexão juntos. Esse tipo de interação mantém o público engajado enquanto reforça a mensagem central do vídeo. Outro ponto crucial sobre o distanciamento emocional é que frequentemente vem acompanhado de mudanças na linguagem corporal e nas expressões afetivas. Abraços se tornam menos frequentes, toques se tornam mecânicos ou evitados, e a proximidade física perde o calor e a naturalidade que antes existiam. Jung explica que essas mudanças sutis, se observadas ao longo do tempo, são indicadores confiáveis de que o amor já não mantém a mesma intensidade de antes. Também vale destacar que a indiferença emocional muitas vezes é acompanhada de transferência inconsciente de atenção para outros interesses, sejam eles hobbies, trabalho ou novas relações. Quando o parceiro ou parceira começa a investir mais energia em atividades externas e menos na relação, esse é mais um sinal de que a conexão afetiva está diminuindo. Jung considera isso como uma manifestação da psique buscando equilíbrio, afastando-se do vínculo que já não satisfaz emocionalmente. No entanto, é importante perceber que o distanciamento emocional não é um fenômeno unilateral. Em muitos casos, quem permanece conectado sente uma mista de esperança e ansiedade, tentando interpretar sinais contraditórios, buscando validação e sinais de que o amor ainda existe. Esse estado psicológico de ambivalência é desgastante e, segundo Jung, ocorre porque a psique resiste à mudança e busca continuidade no vínculo mesmo que o sentimento do outro já tenha mudado. Finalmente, o reconhecimento consciente desse distanciamento permite agir com clareza. Jung sugere que perceber o primeiro sinal, a ausência de calor emocional, empatia e presença, é fundamental para compreender a situação sem se iludir. É nesse ponto que a reflexão interna se torna vital. É hora de avaliar se o vínculo ainda é nutritivo para ambos, ou se a relação se tornou um reflexo do apego e do hábito, em vez de amor genuíno. Enquanto o distanciamento emocional revela que o vínculo está mudando, outro sinal sutil, mas igualmente importante, é a mudança no comprometimento e na disposição de investir na relação. Jung nos ensina que a psique humana projeta muitas vezes expectativas inconscientes, e quando estas não são correspondidas, a conexão começa a se desgastar silenciosamente. O comprometimento não é apenas uma promessa de presença, ele se manifesta no dia a dia, em ações concretas, em atenção, cuidado e esforço mútuo para manter o vínculo vivo. No início de uma relação, é comum que ambos os parceiros invistam tempo e energia, criando experiências compartilhadas, planejando o futuro e cuidando das necessidades emocionais do outro. Quando o amor começa a enfraquecer, essa disposição diminui gradualmente. Pequenas atitudes como planejar algo juntos se tornam raras ou inexistentes. A comunicação sobre sentimentos, expectativas e projetos compartilhados diminui, tornando-se superficial. Jung observa que isso não é apenas uma questão de vontade consciente, mas uma manifestação da psique ajustando-se a sentimentos que já não são correspondidos com a mesma intensidade. É fundamental compreender que comprometimento e investimento emocional são sinais tangíveis da saúde de uma relação. Quando uma pessoa deixa de se esforçar,
evita conversas importantes ou não se envolve em decisões conjuntas, e isso indica que a prioridade da relação diminuiu em sua vida. Essa mudança geralmente ocorre de forma gradual e, por isso, é fácil ignorá-la ou racionalizá-la. Jung alerta que é precisamente essa gradualidade que torna o fenômeno silencioso e traiçoeiro. Além disso, a mudança no comprometimento muitas vezes vem acompanhada de desinteresse em resolver conflitos ou superar desafios juntos. Em relações saudáveis, problemas são discutidos, soluções são buscadas e ambos os parceiros se esforçam para preservar a conexão. Quando o amor se desvanece, a tendência é evitar confrontos ou lidar com eles de maneira mecânica, sem envolvimento emocional. O desinteresse em investir na resolução de problemas diários é um sinal claro de que o vínculo perdeu a força afetiva que antes sustentava a relação. Outro aspecto visível é a diminuição de demonstrações de afeto e atenção. Gestos que antes eram espontâneos, abraços, carícias, elogios, tornam-se escassos ou mecânicos. Jung explica que o amor genuíno se manifesta no cuidado constante, no gesto que confirma presença e carinho. Quando esses gestos desaparecem, ainda que as palavras permaneçam, isso indica que a conexão afetiva está se tornando superficial e o vínculo emocional começa a se desintegrar. É também importante perceber como o parceiro prioriza o tempo. Quando alguém que já demonstrava entusiasmo em compartilhar momentos juntos passa a escolher outras atividades com frequência, mesmo sem motivos claros, isso revela que o investimento na relação já não é mais central. Jung aponta que a psique busca equilíbrio e a pessoa inconscientemente se afasta de uma relação que já não satisfaz emocionalmente. Esse padrão é silencioso, mas consistente, e representa outro sinal de que o amor está mudando. Além do comportamento diário, a mudança de planos futuros é outro indicador significativo. Quando alguém deixa de incluir o parceiro em decisões importantes ou evita conversas sobre projetos de longo prazo, isso mostra que a relação já não é vista como prioridade. Jung destaca que a psique humana comunica seus sentimentos mais profundos por meio dessas escolhas de vida. Quando a pessoa deixa de integrar o outro em seus planos, é um reflexo da diminuição do investimento emocional. O comprometimento também pode ser avaliado pela resposta à vulnerabilidade do outro. Em relações saudáveis, ambos os parceiros se apoiam, compartilham medos, inseguranças e dificuldades. Quando o amor diminui, a disposição para ouvir, compreender e oferecer suporte emocional se reduz. Pequenas respostas de indiferença ou distração diante de momentos de vulnerabilidade indicam que a conexão emocional já está fragilizada. Jung ressalta que isso não é apenas frieza momentânea, mas um reflexo profundo do desligamento da psique afetiva. Neste ponto, é natural que quem percebe esses sinais sinta ansiedade, dúvidas e tentativas de reconexão. Jung alerta que tentar forçar o comprometimento ou exigir atenção muitas vezes intensifica o distanciamento, porque o amor não pode ser sustentado pelo medo, obrigação ou pressão externa. O reconhecimento consciente desses sinais permite agir com clareza, evitando sofrimento desnecessário e decisões impulsivas baseadas em esperança ilusória. Agora é um bom momento para o nosso segundo CTA, mantendo o engajamento. Se você está refletindo sobre esses sinais, escreva nos comentários de onde você está nos assistindo e como se sente ao identificar essas mudanças na sua relação. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar explorando juntos essas reflexões sobre amor e psicologia. Esse convite reforça a interação, mantendo o público conectado à narrativa e aos aprendizados de Jung. Finalmente, a compreensão desse sinal, a diminuição do comprometimento e investimento emocional, não é motivo para culpa ou julgamento. É um chamado à consciência, para que cada um avalie se a relação ainda oferece crescimento, cuidado e reciprocidade. Jung enfatiza que a psique nos mostra essas verdades de forma sutil,
para que possamos agir com consciência, aceitar a realidade e encontrar caminhos mais saudáveis para o nosso desenvolvimento emocional. Ao longo deste vídeo, exploramos os sinais sutis de que o amor já terminou. E agora, ao chegarmos ao fim, é hora de olhar para dentro e compreender o que tudo isso significa para você. Quando percebemos que alguém deixou de nos amar, não é apenas a ausência do outro que sentimos. É o reflexo de uma transformação interna, de um espelho que nos revela nossas próprias projeções, desejos e padrões emocionais. Carl Jung nos lembra que a maior parte do sofrimento em relacionamentos nasce da nossa resistência à mudança, da tentativa de prender algo que nunca foi realmente nosso para controlar ou possuir. Aceitar que o amor se transforma é essencial. Não se trata de resignação ou de amargura, mas de clareza. Quando alguém se afasta, não devemos nos prender à expectativa de que essa pessoa permaneça ou retorne. É nesse momento que entendemos que cada relação, cada conexão, nos serve como espelho. O amor é, antes de tudo, uma experiência de aprendizado e crescimento. E a perda aparente revela mais sobre nós mesmos do que sobre o outro. Ao compreender isso, você passa a perceber que os sinais do fim, distância, mudança de comportamento, silêncio, não são punições, mas convites para reflexão e autoconsciência. É natural sentir dor. Ninguém nega que a ausência de carinho, atenção e presença machuca profundamente. Mas a dor, quando observada sem resistência, se torna uma ponte para o autoconhecimento. Ela nos mostra onde projetamos expectativas, onde colocamos nossa felicidade nas mãos de outra pessoa e como podemos resgatar a nossa própria completude. Jung nos ensina que a individuação, o processo de tornar-se inteiro, acontece quando paramos de buscar fora aquilo que já existe dentro de nós. Amar de maneira consciente significa compreender que o outro nunca foi responsável por nossa plenitude, mas sim por ativar partes de nós que ainda precisavam ser despertadas. Neste momento, é importante lembrar que a aceitação não significa passividade. Não estamos falando de simplesmente deixar as coisas acontecerem, mas de observar, refletir e agir com clareza. Quando o amor termina, há um espaço que se abre, um espaço de liberdade, de aprendizado e de reconexão com você mesmo. Aproveitar esse espaço é fundamental para reconstruir sua autoestima, reconhecer seus padrões de escolha e preparar-se para relacionamentos futuros mais conscientes e saudáveis. Se você chegou até aqui, perceba o quanto é valioso compreender essas dinâmicas antes de repetir os mesmos ciclos. Cada afastamento, cada fim, nos oferece informações sobre quem somos, o que buscamos e o que não podemos mais tolerar em nossas relações. Ao internalizar essas lições, você começa a tomar decisões mais alinhadas com sua essência, evitando a repetição de relacionamentos disfuncionais ou a atração por pessoas que não correspondem aos seus valores. É o momento de transformar a dor em sabedoria e a perda em clareza. A vida nos ensina que nem todo amor é eterno, mas todos os amores têm valor. Até aqueles que terminam de maneira silenciosa, deixando sinais sutis que muitos ignoram, têm algo a nos ensinar. Quando entendemos isso, passamos a olhar para o fim de uma relação não como um fracasso, mas como parte do fluxo natural da vida. O amor, assim como tudo na existência, se movimenta. Ele aparece, transforma, ensina e segue adiante, assim como nós precisamos seguir também. E é aqui que você encontra a verdadeira liberdade, na capacidade de amar sem apego, de valorizar o que foi sem se prender ao que deixou de ser. Jung nos alerta que nosso sofrimento se prolonga quando resistimos à impermanência. Mas, quando aceitamos que tudo é passageiro, conseguimos enxergar com nitidez. Os sinais do amor que se foi não são inimigos, são professores. Cada silêncio, cada olhar distante, cada mudança sutil é uma oportunidade de aprendizado, de introspecção e de crescimento emocional. Por isso, ao encerrar este vídeo, convido você a refletir profundamente sobre sua própria vida amorosa. Quais sinais você talvez tenha ignorado?
Que padrões precisa reconhecer? Que aprendizagens estão esperando para serem assimiladas? A cada reflexão, a cada compreensão interna, você se aproxima de relacionamentos mais conscientes e de um amor que, quando acontecer, será genuíno, recíproco e alinhado à sua essência. Antes de terminar, se este vídeo trouxe alguma clareza para você, aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like e comentar de onde está assistindo. Compartilhe também com alguém que você acredita que possa se beneficiar dessa reflexão. O conhecimento sobre nossos padrões emocionais é um presente que vale ser dividido. Assim, continuamos juntos nesse caminho de autoconhecimento, entendendo o amor em suas múltiplas dimensões e aprendendo a reconhecer seus sinais antes que se tornem apenas lembranças. Para finalizar, lembre-se, o amor que termina não é um castigo nem uma perda definitiva. Ele é um professor silencioso, uma lição que nos leva a nos tornar mais conscientes de quem somos, do que queremos e do que merecemos em nossas relações. Observar, compreender e aceitar são passos fundamentais para transformar experiências de dor em oportunidades de crescimento. Permita-se vivenciar o amor com intensidade, mas com consciência. Permita-se sentir a ausência, mas sem se perder. Permita-se aprender com cada sinal que o coração nos envia. O caminho do autoconhecimento é contínuo. Cada relação, cada adeus, cada descoberta interna nos molda e nos prepara para algo maior. O amor que vai embora deixa espaço para o amor que chega e, acima de tudo, nos ensina a encontrar o amor que sempre esteve conosco, dentro de nós. Ao final desta jornada, lembre-se de caminhar com leveza, com gratidão pelo que passou e confiança pelo que está por vir.